Chegamos! 5 dias atrás você começou essa jornada e hoje você chega aqui, diferente de quando começou, mesmo que ainda não saiba exatamente em que, mesmo que a diferença seja só uma pergunta que ficou, uma memória que voltou, um padrão que você agora consegue nomear, isso é suficiente para agora. O reconhecimento é sempre o começo. Hoje, o último dia da jornada à origem e é também o dia do lançamento do meu livro, Termine em Mim. Mas antes de falar do livro, eu preciso te dar algo que é o coração de tudo. Entender o que realmente significa ressignificar um padrão. Porque a palavra ressignificar é usada de muitas formas. Algumas delas que acho que fazem mais mal do que bem. Vamos falar a verdade sobre o que é isso e sobre o que não é. Ressignificar não é perdoar. Essa confusão trava muita gente, porque quando se fala em trabalhar padrões, em olhar para a origem, muitas pessoas entendem que o objetivo final é perdoar os pais, fazer as pazes, restabelecer o relacionamento, dizer que tá tudo bem. E aí a resistência surge. Mas eu não quero perdoar. O que aconteceu não foi aceitável. Eu não consigo fingir que foi. Certo, você não precisa fingir. Perdão é algo que acontece e não acontece no seu tempo, segundo as suas condições. Ninguém pode exigir de você e ele definitivamente não é condição para o processo funcionar. Ressignificar também não é esquecer, não é apagar, não é transformar o que foi doloroso em algo que não foi. Ressignificar definitivamente não é chegar a uma versão perfeita de si mesma que nunca mais reage aos gatilhos, que nunca mais sente o padrão, nunca mais tem dias difíceis. Isso não existe. E prometer isso é desonestidade. Ressignificar é mudar o lugar que o passado ocupa dentro de você. O passado aconteceu. Aconteceu como aconteceu. Nada muda. O que pode mudar é o peso que ele carrega dentro de você. A forma como ele se apresenta no presente. Viktor Frankl, o psiquiatra austríaco que sobreviveu ao Holocausto, escreveu uma frase que eu nunca esqueci. Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher. Antes do processo de autoconhecimento, esse espaço é quase inexistente. O gatilho dispara e a resposta já acontece, antes de você perceber que havia um gatilho. O sistema límbico consultou o arquivo antigo e respondeu, tudo em milésimos de segundo. Depois do trabalho real, e eu digo trabalho porque não é só um insight intelectual, o espaço começa a se abrir. Devagar, não de uma vez, mas começa. Você ainda reage, mas agora há um momento, às vezes segundos depois, às vezes horas depois, em que você percebe o que aconteceu, reconhece o padrão e pode fazer algo diferente com ele. Isso é ressignificar. Não a ausência do padrão, a possibilidade de não ser completamente determinada por ele. Para chegar a esse espaço, para que a ressignificação seja real e não só intelectual, o método APR trabalha com 3 eixos clínicos que precisam acontecer na seguinte ordem, não podem ser pulados. O primeiro eixo é a elaboração, o trabalho de trazer à consciência a origem do padrão, nomear, sentir, validar a experiência da criança que você foi, integrar o afeto que foi desassociado. Sem elaboração, a reprogramação não tem sustentação. É como pintar uma parede com rachaduras, sem consertar a estrutura. Bonito por fora, até a próxima chuva. A elaboração exige que você permita que a dor seja real, que a raiva seja legítima, que o luto do que aconteceu e do que não aconteceu tenha um espaço. Antes de ressignificar, é preciso sentir, de verdade, sem apressar a saída. O segundo eixo é a reprogramação. É o processo de remodelar as crenças nucleares instaladas pelo trauma. Reprogramar respostas automáticas do sistema nervoso. Criar novos esquemas cognitivos, emocionais e neurais. Isso inclui identificar a crença nuclear. Eu não sou suficiente, eu não posso confiar em ninguém, eu sou ridícula, minhas emoções não importam. E trabalhar para substituí-las por uma crença que seja verdadeira e sustentável. E inclui o trabalho com o sistema nervoso autônomo. Técnicas que ensinam o corpo que é seguro agora, que o perigo passou, que você pode descansar. A reprogramação não acontece só na mente, ela acontece no corpo, nos padrões de respiração, na postura, na forma de habitar o espaço. E o terceiro eixo é a ação, é onde tudo muda de forma concreta, onde as novas estruturas internas se traduzem em comportamentos diferentes, onde as provas da realidade se acumulam e consolidam o que foi reprogramado. Sem a ação, a elaboração e a reprogramação ficam no nível do insight. E o insight, sem mudança de comportamento, ele não transforma.
A ação é praticar o novo comportamento, tolerar o desconforto que vem quando você age diferente do padrão, celebrar quando funciona, entender quando você recai e continuar. Quero te dizer algo que precisa ser dito agora com muita clareza, porque tem muita gente que tem uma expectativa equivocada sobre o processo. Entender os seus padrões não os elimina. O padrão continua aparecendo, os gatilhos continuam existindo, o sistema límbico continua operando. O que muda é a velocidade com que você reconhece e o espaço que abre entre o gatilho e a resposta. Antes era o gatilho e uma reação automática, sem espaço. Depois é o gatilho, um momento de reconhecimento e a escolha. Esse momento de reconhecimento, que começa em segundos, ele vai crescendo. E é tudo. É a diferença entre ser varrida pelo padrão e observá-lo enquanto ele passa. Mudar um padrão é desconfortável. Não importa o quão disfuncional era o padrão antigo, ele era familiar. E o cérebro prefere o familiar. O relacionamento saudável pode parecer sem graça antes de começar a parecer seguro. O limite que você coloca pela primeira vez pode parecer errado, exagerado, egoísta, antes de parecer como a coisa mais certa que você já fez. A conversa honesta pode parecer assustadora, antes de parecer libertadora. Conhecer a origem do padrão não tira o desconforto de mudar, mas dá um contexto para esse desconforto. E contexto muda como você decide o que fazer com ele. E agora, eu quero te mostrar algo. Esse é o Termina em Mim. Eu escrevi esse livro ao longo de mais de um ano. Não da posição de especialista que observou padrões de fora. Da posição de alguém que viveu o que conta. Que demorou anos para conseguir olhar para a própria história sem desviar o olhar. Esse livro está dividido em 4 partes. Na primeira, você vai entender como os padrões se formam. O que acontece no cérebro de uma criança que molda quem ela vai ser quando adulta. Como que esses padrões passam de geração por geração sem que ninguém perceba. Na segunda parte, nós vamos olhar para os endereços onde esses padrões aparecem. Nos seus relacionamentos, no seu dinheiro, no seu corpo, nas suas relações, na relação com a sua família. Na terceira parte, é a parte mais difícil, mas a mais necessária. Nós vamos olhar para a origem. Para os seus pais, como pessoas. Para a raiva que precisa existir antes do que vem depois. Para o luto da infância que não foi. E na quarta parte nós chegamos ao que o título promete, Termina em Mim. O que isso realmente significa? O que é possível fazer quando você realmente vê o que sempre esteve lá. Deixa eu ler outro trecho do livro sobre raiva. Por que esse capítulo existe? Porque a maioria dos livros pula ele. A raiva não foi embora, ela foi guardada. E o que é guardado não desaparece, só espera. Houve dias em que era difícil olhar para minha mãe. Em que a presença dela ativava algo que eu ainda não sabia bem como lidar. E isso foi parte do processo. Parte necessária, não permanente. E do capítulo sobre ressignificar, que é o coração do livro. Ressignificar é ir da ferida à cicatriz. Não eliminar o que aconteceu, integrá-lo. A cicatriz está lá, é visível, mas não impede o movimento. Não exige atenção constante. Não sangra em cima de tudo que você toca. E o trecho que dá nome a tudo. Termina em mim não é uma promessa arrogante, é uma decisão. Não significa que você vai se tornar perfeita, que você vai conseguir não sentir o que sente. Significa que o ciclo para aqui, que o padrão que passou de geração em geração, silenciosamente, sem que ninguém percebesse, sem que ninguém escolhesse, encontra você. O primeiro ser humano com consciência suficiente para vê-lo e com coragem suficiente para dizer, não passa mais. Termina em Mim está disponível a partir de hoje para compra no formato digital e no formato impresso. O link para a compra está na descrição dessa aula e no meu perfil. E para quem quer começar imediatamente, o digital estará disponível em minutos. Para quem quer o livro nas mãos, eu entendo esse desejo, porque o livro para rabiscar, para ver as páginas, para voltar... O impresso também chega nos próximos dias. Eu escrevi esse livro para a mulher que cansou de repetir. Para que sabe que tem padrões, mas não entende de onde eles vieram. Para que quer, de uma vez por todas, entender e começar a fazer diferente. Se você está aqui no 5º dia dessa jornada, você já provou para si mesma que você está pronta para esse trabalho. Chegamos no final da jornada à origem. Você passou 5 dias olhando para o que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Isso não é pequeno. A mulher que você é, depois de se ver, não é uma versão melhor do que você. É uma versão mais honesta. Mais honesta sobre o que você carrega, sobre de onde vem, sobre o que precisa, sobre o que ainda está em processo. Você vai ter dias difíceis depois de hoje. Por isso que eu
padrão volta com tudo, em que a raiva que você achou que tinha atravessado aparece de novo, em que você se pega fazendo exatamente o que prometeu que não faria mais. Isso não significa que essa semana não valeu. Significa que você é humana e que processos humanos não são lineares. O que foi visto não pode ser completamente desfeito. O olho que aprendeu a enxergar não esquece completamente como funciona. Cuide de você, a gente se vê na próxima jornada.